As pessoas que compraram passagens agora estão com medo, né? Porque elas não vão viajar para países onde há um surto aí do coronavírus. Exato. Não vai colocar em risco a saúde nem a vida, né? Porque ainda não existe uma vacina, ainda não existe como combater, não é? Então, a prevenção e evitar estar em contato com pessoas que possam estar com o vírus é o ideal, né? Pois é, mas aí fica aquela situação. A pessoa comprou passagens, às vezes, para 5, 6 pessoas da família e, pelas regras lá contratuais, geralmente a empresa diz, para remarcar você vai ter que pagar uma multa. Como é que o Código de Defesa do Consumidor pode ajudar essas pessoas neste caso? Ou não, elas vão ter esse prejuízo mesmo? Não. Na verdade, é uma relação de consumo e na relação de consumo a lei é clara. O consumidor é hipossuficiente, ou seja, é a parte vulnerável. E a lei diz também, não é, que como parte vulnerável ele tem que ser protegido. Então, é claro que a culpa não é da companhia aérea, nem da agência de viagem, nem do consumidor. Não é? Ninguém é responsável por isso, mas é um caso fortuito, é um fato imprevisível. Não é? E aí, o consumidor, como vulnerável, ele é protegido. E o Código de Defesa ele diz que são direitos básicos do consumidor a proteção à vida, à saúde e à segurança. Então, nesses casos em que há essa hipossuficiência do consumidor, essa vulnerabilidade, então o consumidor não pode ter qualquer ônus, até porque está no risco do negócio. Esses custos já estão nos valores que as companhias cobram pelas viagens, pela hospedagem, a própria locação de veículos. Então, estes casos, que é a imprevisibilidade, que é o caso fortuito, a força maior, já consta no risco do negócio e, portanto, já é calculado nos valores. Bom, então o que a pessoa que comprou uma passagem deve fazer? Deve procurar a companhia em primeiro lugar? Já está havendo algum tipo de acordo em relação a isso ou vai ter que procurar o PROCON, por exemplo? Não, na verdade, algumas companhias já estão, inclusive, cancelando voos. A própria companhia já está cancelando. Então, o ideal é o consumidor, primeiramente, procurar a companhia aérea ou a agência de viagens ou o local da hospedagem. Primeiro, conversar diretamente com esse fornecedor, para que haja bom senso, na verdade, não é? E, em seguida, se houver negativa, se houver cobrança de alguma taxa, de alguma multa, então ele pode ir ao PROCON e ao Poder Judiciário, porque, com certeza, o Judiciário vai aplicar a lei que é proteger esse consumidor hipossuficiente e vulnerável. Pois é, pela sua experiência como advogada aí na questão do direito do consumidor, a legislação protege o consumidor e é praticamente uma causa-ganha, é isso? Sim, protege o consumidor. E outra coisa, ontem o Ministério Público enviou à ANAC uma recomendação para que ela recomende essas companhias aéreas para que não cobre multa e nenhuma taxa dos consumidores que vão cancelar as passagens devido ao coronavírus, porque o consumidor não vai arriscar. Se ele arriscar, inclusive ele perde até o seguro-saúde. Por quê? Porque ele poderia ter evitado e ele foi para a área de risco. Corre o risco, inclusive, de ficar em quarentena nesses países sem nenhuma assistência. Pois é, o MPF, é sobre isso que a gente ia falar, né? Ele pede que as companhias aéreas não cobrem pelas passagens canceladas, né? E para as pessoas que compraram passagem até 9 de março, essa recomendação do Ministério Público é para que não haja nenhum tipo de prejuízo. Então, as pessoas devem procurar as companhias aéreas, mostrar esse entendimento do Ministério Público Federal e aí exigir uma espécie de acordo. Sim, e buscar, inclusive, a própria agência nacional, a própria ANAC, não é? Para que ela tome as providências com relação a isso. Porque a lei é clara. O consumidor, como parte vulnerável da relação de consumo, ele tem que ser protegido. Então, que a agência proteja esse consumidor, que o PROCON proteja esse consumidor e que o Poder Judiciário proteja esse consumidor conforme determina a lei. Só um último detalhe, isso não está previsto assim, explicitamente, essa questão desse vírus no Código, evidentemente, de Defesa do Consumidor, mas lá diz que os casos imprevistos estão cobertos também por esse código, é isso? Na verdade, não existe legislação com relação a isso, mas existe no Código Civil, não é? A imprevisibilidade, o caso fortuito e a força maior. Então, além de ter a proteção, o consumidor tem a sua proteção no Código de Defesa do Consumidor, o cidadão também o tem no Código Civil. Os economistas já calculam aí um prejuízo de 113 bilhões de dólares para as companhias aéreas, mas então, como você está colocando, é uma questão do risco do negócio.
Exatamente. Já está, esses valores, eles já constam na planilha de custos das companhias aéreas e das agências, não é? Então, não justifica haver essa cobrança, mesmo que elas não sejam responsáveis pelo evento coronavírus. Ninguém é responsável, não é? Mas o consumidor, reiterando, tem a proteção da lei.